Bom dia, estudantes. Vamos começar um tema novo relacionado ao capitalismo e suas fases. No caso aí nós vamos ver a segunda fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial, que também vai dar origem a um novo sistema sociopolítico e econômico, que é o socialismo. Tudo isso pelo advento de uma revolução de cunho tecnológico, já que a gente já estudou a de cunho intelectualizado, que é o iluminismo, e a de cunho político-administrativo, bem como cultural, que foi a Revolução Francesa. Tá? Então, a Revolução Industrial já está mostrando aí uma das primeiras máquinas que inovaram, isso aí num parque de exposição na Inglaterra, tá? E mostrando aí como era as máquinas no período entre os séculos 17, que inicia em 1640, a inovação no setor tecnológico na Inglaterra. Ah, professora, por quê? Porque modifica-se o modo de se produzir produtos, principalmente começa-se aí na área têxtil. Deixa de ser feita apenas pela mão humana. E aí vai sendo concretizado a utilização de máquinas para facilitar o trabalho humano. Tá? Isso aqui é uma máquina, pode ver que ela é a vapor e movido a água. Tá? Esse vapor era gerado, vapor que geralmente era uma fonte de energia, e essa fonte de energia, no caso, foi o carvão, nesse período de inicialização da Revolução Industrial. Tá? Maquinário que está aí preservado lá no Museu Inglês, tá? Bom, os slides são do TV Escola, da Escola em Casa, mas é de outro estado, de outro governo, tá? Do governo de Pernambuco, que deixou todo esse material prontinho para a gente estar utilizando aí, material do 8º ano, feito do livro de vocês, que é do 8º ano também, tá? Depois eu exemplifico qual capítulo, mas a gente já estudou esse conteúdo quando eu expliquei sobre a Era das Revoluções de Eric Baldwin, tá? Então vamos passar para o início do slide. Inicializando aí a introdução desse slide, vamos fazer uma leitura, são sínteses sobre o que está exemplificando no capítulo de vocês sobre Revolução Industrial, tá? Muitos produtos que nós utilizamos no dia a dia são resultado de processos industriais, desde produtos simples até os mais bem elaborados. Tudo isso é resultado da Revolução Industrial. Com a invenção das máquinas ficou mais fácil e mais rápido produzir. Contudo, não podemos esquecer que a vida do trabalhador foi afetada, bem como o meio ambiente. Isso aí está falando que o trabalhador ele acelerou o seu tempo. Um dos termos que se utiliza bem é a questão do tempo. O tempo era o que pautava e ainda pauta o homem. Mas com o advento da Revolução Industrial, o tempo foi acelerado e cronometrado. Até porque nesse período aí surgem os relógios de bolso, né? Os relógios de parede. Então, é um período que necessita-se de quantidade, qualidade e tempo necessário mais rápido para fazer todos os produtos. E o meio ambiente relacionado aí à questão da proteção do mesmo. Foi o período em que foi o início da Revolução Industrial, levou a regiões de mata, regiões de reserva mineral e aquíferos, tá? Lençóis freáticos, rios, lagos, a serem contaminados, porque todos os dejetos provindos
da indústria eram e ainda em muitos locais jogados em rios das próximas regiões industriais, a parques industriais, tá? Objetos simples e sofisticados. Aí aqui está mostrando o que levou a Revolução Industrial à inovação tecnológica no campo do celular, tá? Até chegar ao smartphone. Inicia-se aqui, ó, esses celulares de flip, de teclado, aí o primeiro smartphone, aí até chegar o que é hoje, que é o mais cobiçado aí, por enquanto, que é o da Apple, né? Que é o iPhone, né? Hoje, no início da Revolução Industrial, foi a primeira inovação em termos técnicos industriais, foi a questão da produção de roupas, né? Hoje é a questão dos meios tecnológicos de comunicação. A Revolução Industrial foi a passagem da manufatura à indústria mecânica que gerou mudanças na tecnologia, provocando um verdadeiro choque no processo produtivo, tanto na área econômica quanto na área social. Ou seja, começa uma diferença no trabalho do homem, né? Enquanto ele mexia com terra, mexia com animais, criação, setor primário da economia, vem-se aí surgir um novo processo em que ele tem que lidar com grupos de pessoas maiores e com máquinas, tá? A Revolução Industrial nasceu na Inglaterra, de fato foi na Inglaterra, vai mostrar quem veio com essas primeiras inovações, mas o homem tecnológico, ele é desde o seu início, desde a sua civilização, o aperfeiçoamento de tudo que o homem utiliza vem desde os primórdios da civilização, mas como maquinário de utilização através de uma fonte de energia, não sendo a fonte de energia humana, veio primordialmente já na Idade Moderna, tá? Finalzinho dela. Então, na metade do século XVIII, expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX. Lembrando que essa era das revoluções, né? O pico do fato veio com a era de inovações na área intelectualizada da filosofia, das ciências, provinda de uma classe social que financia tudo isso aí para que surja essas inovações em todos os campos de conhecimento humano, né? Continuando. Características da Revolução Industrial. O primeiro fato foi o surgimento das máquinas, né, das fábricas. O segundo foi a produção em série, em escala, né? Cada pessoa pega uma parte do que vai fazer, né? E o terceiro é o trabalho assalariado. Há uma diferença, né? No período feudal e no início do capitalismo, utiliza-se a mão de obra servil ou a mão de obra escrava. No caso da escrava aqui na colonização das Américas, né? Isso é modificado porque o interesse de ter mais pessoas para comprar produtos leva à questão do fim da escravidão, principalmente da mão de obra negra, que poderia ser um consumidor de todos os produtos que eram provindos da Europa. Então, levou-se aí a ideia do fim do escravismo mundialmente. No caso, nesse período que foi a mão de obra negra ou a mão de obra indígena ameríndia, né? Esse novo sistema industrial transformou as relações sociais e criou duas classes sociais, né? As novas classes. Isso já é bem característica no início da primeira fase do capitalismo, mas se concretiza com a segunda fase do capitalismo, que é o capitalismo industrializado, né? Os empresários que serão conhecidos como capitalistas são os proprietários dos capitais,
dos prédios, das máquinas, das próprias matérias-primas e dos bens produzidos pelo trabalho. Os operários, que serão conhecidos nesse cenário como proletário ou trabalhadores assalariados. No caso, os empresários são os burgueses, tá? Possuem apenas a sua força de trabalho e a vendem aos empresários para produzir mercadorias em troca de salário. A Inglaterra sai à frente, né? Isso já foi comentado que foi a potência e a primeira potência depois da primeira fase do capitalismo, vem como potência no capitalismo industrial a Inglaterra, tá? Fatores que colaboraram para que a Inglaterra fosse a primeira no processo de industrialização, que vai falar o porquê que ela consignou e conseguiu ser aí uma potência durante tantos séculos. Só após a Primeira Guerra Mundial que a Inglaterra realmente se estagna como potência, tá? E aí vem o advento do surgimento de uma potência já no século XX, que é os Estados Unidos. Número 1. A Inglaterra possuía grandes reservas de carvão mineral, a principal fonte de energia para movimentar as máquinas e as locomotivas a vapor em seu subsolo. 2. Os ingleses possuíam grandes reservas de minério de ferro, a principal matéria-prima utilizada nesse período. Para quê? Para fazer os maquinários, né? Propulsão de máquinas. Então, tudo isso relacionado às fontes de energia que existiam no seu subsolo, né? A mão de obra, terceiro, a mão de obra disponível em abundância, desde a lei dos acercamentos de terra, quando as terras ficam estagnadas e começa aí a leva de homens e mulheres indo para a cidade, né? Um êxodo urbano. Também favoreceu a Inglaterra. Vale ressaltar que havia uma massa de trabalhadores procurando emprego nas cidades inglesas do século XVIII. Esses acercamentos de terra têm a ver com a expulsão dos colonos das suas próprias terras, e as terras estavam estagnadas pela produção no período feudal, né? Clima seco, frio rígido durante um período do ano, né? Então leva a população a ter fome e a migrar para as regiões urbanas. 4. A burguesia inglesa tinha capital suficiente para financiar as fábricas, a comprar matéria-prima e máquinas e contratar empregados. O mercado consumidor inglês favoreceu a esse pioneirismo porque contribuiu fielmente. Até porque o empresário e o interesse da produção industrial provinha da burguesia. As máquinas. Quais foram as primeiras máquinas? Tá aqui a máquina de tear, tá? É um esboço em desenho sobre o primeiro maquinário a vapor utilizado, né? Tecendo os fios. O primeiro ramo industrial a utilizar máquinas foi a área da fiação e tecelagem de algodão. O algodão era relativamente barato, vinha dos Estados Unidos e do Oriente. Então, aqui está falando, né? Essa máquina ofereceu grande atração ao empresariado inglês para aumentar o capital. Ou seja, pegou uma máquina de fiar, né? Provinda aí de ideias de um dos capitalistas e burgueses e inovadores tecnológicos da época, White, tá? E aí ele viu que poderia aumentar a produção da fiação colocando ela numa roda, e aí ao invés do homem impulsionar com o pé e com as mãos, poderia ir levar através da produção a vapor essa máquina, tá? Levando através, movimentando essa máquina através da energia
do carvão. O desenvolvimento tecnológicos veio na área dos transportes, né? Tanto que a locomotiva foi uma grande inovação necessária nesse período, porque precisava de um maquinário, um transporte melhor do que uma carruagem, né? Então surge aí a locomotiva como um dos primeiros meios de transporte em larga escala, né? E produzia aí através do maquinário a vapor, né? Transportes e máquinas, substituição do homem pela máquina gerando milhares de desempregos, né? Queda nos preços das mercadorias, o que acelerou o ritmo de produção. Tá aqui a máquina de tear, os teares, né? Revolucionaram o modo de produzir. E aqui os primeiros portos e locomotivas dentro da Europa, tá? Era chamado de Maria Fumaça aqui, esses meios de transporte que a gente chama de trem, no período, esse meio de transporte que era produzido através do carvão e da lenha, ele era chamado de Maria Fumaça, porque soltava fumaça pela chaminé, né? Os tecidos de algodão vinham sendo cada vez mais procurados. Havia uma grande aceitação desses produtos nas colônias. Tinha, assim, uma frase bem interessante. Chique era usar roupas inglesas e falar francês, ou seja, a cultura vinha da França e as inovações tecnológicas nesse período vinha da Inglaterra, tá? Não havia, então, o que pautava aqui a riqueza na América era isso, ter produtos ingleses e vestir esses produtos, utilização desses produtos, né? Desvalorizando o produto da metrópole, né? No caso Portugal, e a educação tinha que provir da França, principalmente nesse período era chique falar francês, né? Não havia leis que impedissem o progresso dessa área industrial. Deixa eu voltar. Os capitalistas desse período estipulavam financeiramente os investidores para que superassem a forma antiga de tecer e fiar. Foi nesse cenário que um carpinteiro de nome James A. Graves, ou E. Graves, né? Graves inventou o Spinning Jenny, ou a Spinning Jenny, né? Spinning Jenny, que é o primeiro nome da máquina de tear aqui. Deixa eu ter que diminuir sempre. Em seguida, Richard Arkwright, ou Arkwright, inventou a White Frame, White Frame, uma máquina hidráulica de fiar mais rápida que a Jenny. Então tá aqui, ó. A outra parecia um tear normal, né? Mais primário. Esse daqui é feito a ferro. Observem que as válvulas, aí vem as turbininhas aqui, as bobinas como de uma máquina de costurar, tá? É o diferencial da primeira que parecia um tear normal, só que movida ao vapor, né? E essa que é feita de ferro, porque o tear ele é feito de madeira, né? No caso aqui, ele é feito de ferro. Então, é a diferença da transição das máquinas de tear desse período, né? Todavia, as inovações não pararam por aí. Em 1779, Samuel Crompton criou uma máquina que fabricava fios resistentes e os fios para fazer tecidos leves. Então, a cada momento surge aí mais inovações no campo da indústria têxtil. Quem fizesse melhor, produzisse melhor, com mais resistência, né? Esses fios
que traria roupas mais resistentes, com melhor padrão de produção, teria mais lucro, né? Então, é a ideia do capitalismo, produção de qualidade para que houvesse lucro, produção que houvesse a oferta e nela existisse uma maior procura, o que geraria o lucro. James White, aí falamos mesmo quando no livro de vocês fala a transição, né, deles, então James White vem com maquinário aí mais aperfeiçoado, né, nessa indústria. Então James White aperfeiçoou a máquina a vapor, um dos inventos mais importantes. Então ele diferencia aí da roda para a manivela aí na produção. Então, é a diferença da transição das máquinas de tear. Em 1807 foi inventado o barco a vapor e em 1814 a locomotiva. Essas invenções impulsionaram profundamente a industrialização. Navios impulsionados pelos escravos, né, por mão de obra manuseada pelo homem, né, através da tração de remos, agora vinham com a roda atrás e levava através do vapor essas máquinas, por isso que é chamado nesse período vapor. Vapor eram os navios e Maria Fumaça as locomotivas. Nos dias de hoje, as máquinas são controladas por computadores, porque elas são complicadas, enquanto que no período da Revolução Industrial as máquinas eram mais simples, sendo compostas por três partes: o motor, a transmissão, que regulava o motor, e as ferramentas. Durante a Revolução Industrial ocorreu a divisão do trabalho, cada operário executava uma tarefa, isso é o trabalho de escravo. Em Londres, houve um aumento da população, que chegou a triplicar devido às fábricas e, consequentemente, do número de operários. Vale ressaltar que em 1831 e 1841, a população de Londres chegou a 130 mil pessoas. É o que diz a transição do homem do campo para a cidade, o êxodo urbano, né? Leva à procura de empregos, salários, né? Para que não houvesse aí a questão da fome em larga escala, né? O que leva a muitos quem não sabia trabalhar dentro das máquinas, né? Iria trabalhar em outras partes do comércio, dentro das cidades que eram urbanizadas nesse período, tá? Cotidiano dos operários. As condições de trabalho dos operários não era fácil. Número 1, a jornada de trabalho era em torno de 14 a 18 horas diárias, com 2 pausas controladas rigorosamente. 2, os horários eram impostos por meio de multas e ameaças, tá? Salários péssimos, e ainda existia essa questão do exigir, né? Por isso que dá o surgimento a um outro modo de produção e as lutas sindicais nesse período. 3, as crianças a partir de 6 anos eram surradas por qualquer brincadeira, atraso ou caso errassem a forma de executar uma tarefa, porque a educação era cara, só quem estudava eram os ricos, tá? A escola pública começa a surgir aí bem depois, já no século XX, oferecida para todo mundo, porque no período da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea, educação era para poucos, só quem tinha dinheiro para pagar. Isso, a maioria eram homens. Mulheres começaram a estudar, sim, quando o pai era de mente aberta e deixava mais dentro de casa, ou ia para conventos, ou virava freira ou estudava no convento. Tá? Então, as primeiras escolas educacionais mesmo provinham da igreja, tá? Católica, primordialmente. As mulheres e crianças recebiam menos da metade do salário de um homem. Por isso eram
a mão de obra preferida dos patrões. Subjugar, né, pessoas mais frágeis, muito mais fácil, né? As leis trabalhistas. Primeiro, não havia na Inglaterra leis trabalhistas. Dois, não havia direitos sociais, descansos remunerados, férias, aposentadoria, licença maternidade e paternidade, licença para tratamento de saúde. Isso tudo são leis contemporâneas já da terceira fase do capitalismo, até esse dado momento aí do início da Revolução Industrial. Não existia isso, não. 3, não havia seguro-desemprego. 4, não havia 13º. 5, não havia seguro-acidente, né? Porque existia muitas. Às vezes, dentro das máquinas, a pessoa perdia um dedo, uma mão, né? E ficava sem trabalho por causa disso. Um pé, né? Porque tinha que fazer as alavancas e mover a produção do vapor através da manivela no pé, né? Então, muitas vezes essas máquinas mutilavam as pessoas, né? E as pessoas ficavam sem assim um atendimento médico e nem uma indenização por causa dessa perca de membros, né? Não havia direitos de greve, não havia hora extra com adicional, não havia FGTS, que é o Fundo de Garantia, né? E entre outras coisas mais. O que foi o ludismo? É uma das metas aí que começa a questão das lutas dentro da ótica do trabalhador e seus direitos. O ludismo foi um movimento ocorrido na Inglaterra em 1811 que protestava contra as máquinas trazidas pela Revolução Industrial. As reclamações se concentravam na substituição da mão de obra pelas máquinas, porque por serem mais eficazes, acabava com o emprego dos trabalhadores. O que uma pessoa fazia, ou duas, a máquina começava a fazer o trabalho de duas pessoas, tá? Então, não precisava de 3, 4 pessoas. E isso acontece no dia de hoje, com a parte da robótica, né? Vê-se aí nas montadoras de carro que para montar um carro hoje tem a mão mecânica, né? Por isso que houve tantos desempregos aí no Brasil, porque a indústria ela se mecaniza para substituição da mão de obra humana. Isso aconteceu no início da Revolução Industrial e faz a estagnação da mão de obra humana e leva ao desemprego. E até hoje é concretizada aí na industrialização. A ideia é que o robô faça o trabalho humano. Naquela época, porque se uma pessoa fazia uma roupa, a outra pregava o botão, a outra pregava, trazia, alinhavava os fios, né? Tudo manualmente. Então, cada um tinha sua meta de trabalho. Já nessas inovações tecnológicas, principalmente na área de TA, depois nas fábricas de peças, né, fabricação de louças, isso tudo só uma pessoa ou duas poderia fazer em meio à escala e só poderia trabalhar quem soubesse manusear essa máquina, né? Até hoje acontece isso. Uma jornada da época afirmou, um jornalista da época afirmou que os ludistas eram aqueles que comandavam a quebradeira de máquinas, baseado na história de Nerd Lud, uma personagem cuja existência é controversa. Vale ressaltar que não foi um movimento operário fabril, de operários fabris ou fabrios, mas de artesãos qualificados, cujas habilidades estavam sendo substituídas pelas máquinas. Foi o que eu acabei de falar, né? Tirando o emprego do artesão.
E aqui está mostrando, isso aconteceu mesmo, entravam dentro das fábricas e quebravam as máquinas, né? O comércio estava sendo modificado, porque existia comerciantes, artesãos, seus ofícios, né? E até existiam as empresas de ofício, costureiro, alfaiateiro, né? Quer dizer que foi estagnado, mas diminuiu a oferta nessa área, porque a máquina começou a fazer o serviço de tear, né? Os fios, principalmente. Movimento cartista, outro movimento que surge aí no século das máquinas aí, da Revolução Industrial, transição da moderna para a contemporânea, século 17 e 18. Outro movimento dos operários foi o cartismo, organizado pela Associação dos Operários, que exigia melhores condições de trabalho e o fim do voto censitário. O voto censitário é aquele que só alguns grupos fazem a votação de algo ou de alguém, tá? Isso aconteceu, a gente leu em algumas, principalmente na Revolução Francesa, quando houve o voto censitário ali na escolha entre os girondinos e os jacobinos, né? Destaca-se ainda a formação de associações denominadas trade unions, que evoluíram lentamente em suas reivindicações, originando os primeiros sindicatos modernos. O cartismo foi, ao mesmo tempo, um movimento de caráter nacional e local. Sua dimensão nacional se deve ao fato de trazer consigo segmentos sociais saudosistas, como trabalhadores das indústrias domésticas e dos teares manuais, que entraram em declínio diante do novo sistema industrial, ou seja, o maquinário feito do vapor, e aí depois origina-se o motor de impulsão, né, outras utilizações de energia. Isso leva o trabalhador que era do início da Revolução Industrial, com a máquina de tear a vapor, a ter que se inovar tecnologicamente. É por isso que existe essas escolas tecnológicas no Brasil, que em todo o mundo, para que as pessoas possam entender a transição do mercado industrial, tá? Ao mesmo tempo, o cartismo busca sempre privilegiar os métodos de manifestação e as tradições de cada região. Isso lhe deu um caráter local. Esse movimento pode ser caracterizado predominando a mobilização em torno do parlamento, e foi por isso chamado de legalista. Esses movimentos se farão presentes na segunda metade do século XIX, segundo Martin, um livro aí de história idealizado por Martinho, tá? Página 119. O governo inglês, com a presença do ludismo e do cartismo, né? No cenário inglês, o governo não atende às exigências e dá ordens à polícia para a repressão, às greves e aos tumultos. O movimento operário, entretanto, continuou crescendo e pressionando as autoridades, até porque ninguém queria pagar mais salários ou inovar as pessoas, o negócio era só ganhar dinheiro, né? O capitalismo inicial, industrial, não tinha interesse em profissionalizar as pessoas e muito menos a dar um salário melhor, uma jornada de trabalho menor. O negócio era ganhar dinheiro. Movimento operário. Os operários se uniram em luta contra as péssimas condições a que eram submetidos nas fábricas, com o objetivo de ampliar a sua participação política. Em 1838, redigem a Carta do Povo, um documento em que exigiam voto secreto e universal e a participação de representantes da classe trabalhadora no parlamento. O primeiro documento que ajuda o trabalhador, a Carta do Povo. Tá? Aqui tem, quem quiser saber o link sobre a Carta do Povo, tá aqui. Uma das primeiras cartas relacionadas aos direitos humanos e ao trabalho, né? Direitos relacionados à questão da valorização do homem, né?
Leis trabalhistas do final do século XIX, desculpem. Os países industrializados foram obrigados a atender às necessidades dos trabalhos, promulgando leis. 1. Redução da jornada de trabalho de 10, 9 ou 8 horas, até porque hoje são 8 horas, né? 2. Regulamentação do trabalho da mulher e do menor. 3. Proibição do trabalho para menores de 14 anos, né? Surge aí os direitos da criança e do adolescente, né? 4. Instituição do salário mínimo, instituição do descanso semanal, direito à férias, direito à aposentadoria, direito à greve, né? E legalização dos sindicatos. Porque o trabalhador ele necessitava aí de um algo que pudesse lutar e pautar aí através de uma conversa com o governo e com os burgueses, os empresários, sobre as questões relacionadas ao trabalho dentro das fábricas, né? Doutrinas sociais. A Revolução Industrial ocasionou problemas sociais. Pensadores da época elaboraram teorias para justificar a exploração do trabalho e a pobreza que havia na sociedade industrial, capitalistas da época. Nessa ala de pensadores encontramos os seguidores do liberalismo econômico. Liberalismo econômico que a gente estudou aí, onde os burgueses, né, os empresários não queriam o absolutismo da nobreza dentro do mercado capitalista, né? E dentro do Estado. Eles queriam que o Estado não intervisse na economia. Isso ideias de Adam Smith, né? Por outro lado, houve preocupação do ponto de vista dos operários e esses pensadores censuraram de imediato o capitalismo e apresentaram uma nova maneira de organizar a sociedade. Nessa ala encontramos os socialistas e os anarquistas. Então, as metas de cada tema: liberalismo, socialismo e anarquismo, tá? O liberalismo econômico. O liberalismo econômico tem como objetivo defender o livre comércio, né, entre países, a não intervenção do Estado na economia e a livre concorrência. Principais pensadores do liberalismo. O pai do liberalismo, né, Adam Smith, que não é da benevolência do padeiro, do açougueiro. Então, Adam Smith afirmava que não é a benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em promover seu próprio interesse. Acreditava que a iniciativa privada deveria agir livremente, com pouca ou nenhuma intervenção no governamental. A competição livre entre os diversos fornecedores levaria não só à queda do preço das mercadorias, mas também a constantes inovações tecnológicas na ânsia de baratear o custo de produção e vender os competidores, né? E vencer os competidores. Essa é uma meta capitalista, né? Oferta e procura, cujo produto seja menor, com preço menor e mais barato e de boa ou ótima qualidade. Adam Smith, pai da economia moderna, é considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico. Tá? Só que produtos hoje mais baratos geralmente são de péssima qualidade, né? Sendo produtos mais caros hoje, né, na ideologia do consumismo, como melhores e de melhor qualidade, né? É o que diz aí. Hoje a meta é comprar produtos mais caros, né? Vai ver se o iPhone, né, produto tão cobiçado, né? Roupas aí e bolsas que muitas mulheres desejam, da Vitor Hugo, da Coach, da Prada, né? Então, são produtos mais caros, né? E são mais valorizados porque dizem que é de melhor qualidade. Thomas Malthus, considerado o pai da demografia, por sua demografia é estudo da dinâmica da população, né? Por sua teoria para o controle do aumento populacional, conhecida como malthusiana, tá? Ele vem com a teoria
malthusiana e logo depois vem a teoria neomalthusiana, tá? Qualquer melhoria no padrão, isso aí vocês vão estudar em geografia, no padrão de vida de grande massa é temporária, pois ela ocasiona um inevitável aumento da população, o que acaba impedindo qualquer possibilidade de melhoria. Em sua obra Ensaio sobre os Princípios da População, destaca que a população tende a crescer em progressão geométrica, enquanto que a produção de alimentos aumenta em progressão aritmética. Portanto, o problema da pobreza é impossível de ser resolvido. O que quer dizer que a população cresce em larga escala dobrado e já os produtos produzidos crescem numa escala de 1, 2, 3, né, aritmeticamente, né? Um produto para duas pessoas, nesse caso. A única forma de evitar a catástrofe seria negar assistência social aos pobres e orientá-los no sentido de controlar a natalidade. É uma ideia dos ludistas, né, em questões de tirar as metas de trabalho dos karticistas aí, né? David Ricardo, né, que é o idealista, é o primeiro idealista do socialismo, né, um dos, né, afirmava que os salários tendem a ser equiparados ao mínimo necessário à sobrevivência do operário e expressa essa visão claramente na obra Princípios de Economia Política e Tributação, desculpe. Seu principal problema na época era explicar a causa do enorme aumento de preços pelo qual a Inglaterra passava, ou seja, a inflação. E é nessa busca que ele chega a duas teorias que se completam, a teoria do valor do produto e a teoria da repartição. Para ele, os salários baixos e a pobreza são consequências de uma lei natural conhecida como lei da oferta e da procura, e não há como ir de encontro a isso. Por isso que há o combate aí do capitalismo, né? Não soluciona a pobreza. O socialismo utópico é a primeira fase do socialismo. No primeiro momento, os socialistas foram conhecidos como utópicos. Utopia quer dizer teoria, pensamentos teóricos, porque traziam soluções criativas, mas difíceis por em prática. Para Charles Fourier, a sociedade deveria ser organizada em falancérios, que eram comunidades com menos de 2.000 pessoas, nas quais cada uma trabalharia na ocupação com a qual mais se identificasse, e o que se produzisse pertenceria a todos. Para o fornecimento, essas comunidades trocariam seus produtos em si. Com isso, se implantaria o socialismo em todo o país. Era uma ideia de Charles Fourier, né? Começa aí as ideias de soluções para o fim da pobreza, o fim da fome, né? Provindos aí da ótica da ganância do capitalismo empresarial aí da época industrial da época, né? Tentando aí resolver a questão do aumento da população, da explosão demográfica e a questão da fome, da miséria, né? Nesses países, mesmo ganhando muito dinheiro com as inovações tecnológicas e os produtos vendidos na América, né? Socialismo científico, Karl Marx e Friedrich Engels aí, gente, para vocês verem a foto deles. Grandes colaboradores da teoria social foram Marx e Engels. Eles defendiam a ideia de que somente o proletário é uma classe verdadeiramente revolucionária e que essa razão deveria tomar o poder político das mãos da burguesia por meios revolucionários e implantar a ditadura do proletariado, até por fim as desigualdades sociais.
As mais importantes obras de Karl Marx, a mais importante obra de Karl Marx foi o Marx, né? Foi o Capital, em que critica o capitalismo e destaca a ocorrência de crises periódicas nesse sistema econômico. Ou seja, o socialismo científico, ele aí pauta as regras do novo sistema socioeconômico através de estudos científicos, por isso que é falando socialismo científico, o teórico e vem o empírico, que é o científico, aquele que comprova que o socialismo pode ser uma solução para o mundo, tá? Socialismo cristão, uma das partes do socialismo, a terceira fase, tá? O religioso Robert Lamanais defendia a ideia de humanização do capitalismo. Para isso, propõe a prática dos ensinamentos cristãos, especialmente do amor e da cooperação e do respeito entre as pessoas, como solução para os problemas sociais. Essa doutrina ganhou grande estímulo em 1891 com a publicação da Enciclopédia Rerum Novarum, elaborada pelo Papa Leão XIII, na qual ele se declarou a favor da reforma agrária, das associações de operários, de leis que assegurassem salários dignos e jornadas de trabalho dignas. Isso tudo aí, todas essas ideias contra o capitalismo, porque não era isso que os burgueses desejavam, queriam, né? Então, o socialismo foi contrapartida às ideias capitalistas. O que era o anarquismo? O anarquismo vem do russo Mikhail Bakunin, criticava as ideias de Karl Marx também, tá? Um dos principais pensadores anarquistas foi Mikhail, né, Bakunin, que criticava duramente a visão das classes, de classes sociais, a exploração do trabalhador e dos meios de produção concentrados nas mãos de poucos. Ele criticava que, em uma sociedade onde houvesse igualdade, as pessoas se desenvolvessem bem melhor, desenvolveriam. O anarquismo defendia a destruição do Estado, pois tinha como princípio a inexistência de qualquer tipo de governo. O russo Mikhail Bakunin criticava as ideias de Karl Marx, porque em Karl Marx existe o Estado, só que o governo era democrático, escolhia-se um representante para o povo, e isso ele não aceitava, não deveria ter um só representante, né? Por isso que é chamado de anarquismo. As ideias anarquistas chegaram ao Brasil por meio dos imigrantes europeus, os italianos, tá? No início do século XX. Vale ressaltar que as ideias anarquistas entusiasmaram o movimento operário brasileiro nas primeiras décadas do século XX. Isso aqui a gente vai estudar no nono ano, sobre os movimentos anarquistas, tá? Aqui no Brasil. Aqui a bibliografia dos livros, um dos livros está aqui o de vocês, tá? E são vários outros livros aí que eles utilizaram essa obra. E deram opção de filme, né? Oliver Twist, David Lean e Tempos Modernos de Charles Chaplin. Tá? São duas obras que mostram aí sobre a Revolução Industrial, sobre os fatos que levam à Revolução Industrial. Oliver Twist vai mostrar sobre a questão da criança, né, nesse período, e Charles Chaplin mostra aí no filme mudo sobre a questão da produção de maquinários, tá? Nessa época, dentro da ótica industrial. Essa daí é uma característica da primeira fase da industrialização. A gente fala sobre as máquinas, sobre o surgimento dos movimentos operários, mas aí vem a segunda fase da Revolução Industrial, que é a modernização. Essa primeira fase aí demonstra que quem é a potência mundial é a Inglaterra, né? Mas na segunda fase há uma diferenciação na procura de inovações tecnológicas. Isso dá origem à produção das indústrias
com outras fontes de energia, no caso, ao dínamo nas indústrias elétricas e a questão dos motores de dínamo, né, de explosão. Então, modifica-se aí essa transição da revolução da primeira fase para a segunda fase, porque não só a Inglaterra entra nesse empreendimento, né, está como potência, tem outras potências que entram nessa fase de, de inovações tecnológicas dentro dos seus países. Estados Unidos, França, Alemanha também entram aí na disputa do poder na Revolução Industrial, tá bom? Então, essa é a primeira parte. Depois nós continuaremos estudando a segunda parte da Revolução Industrial. Até mais, gente. Um bom dia para vocês. E estudem dentro do livro de vocês aí, no ano de 2021, para os 8º anos, capítulo 5. Tá? Em outros livros do ensino médio também existe, vai ser lá no ensino médio 2º ano, que estuda essa fase aí da Revolução Industrial, e em outros livros do 8º ano vai ter esse mesmo conteúdo também para vocês. Não só o livro dos estudantes do ensino que estou dando aula do 8º ano, que é o livro da editora Ática Telares, né, da coleção Telares. Mas em qualquer livro do 8º ano vai trabalhar sobre isso, e na área de geografia também vai trabalhar sobre isso, tá bom? Então, bom dia para vocês e até mais.